Homilia diária, sábado, 8 de dezembro de 2018. Olá, família de oração, salve paz e que Jesus nos abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos, a partir deste exato momento, a reflexão da liturgia de hoje. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ofereço-nos sim, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de Jesus, por meio do coração imaculado de Maria, as orações, as obras, sofrimentos e alegrias deste dia, em reparação de nossas ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está continuamente intercedendo e sacrificando-se em nossos altares. Ofereço-os de modo particular pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e pelo aumento e pela perseverança das vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, amém, amém. Assim seja. Hoje, nós temos a solenidade da Imaculada Conceição. Nesta solenidade, nós somos convidados a equacionar o tipo de resposta que damos aos desafios de Deus. Ao propor-nos o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a acolher com o coração aberto, o coração disponível, os planos de Deus para nós e para o mundo. A primeira leitura mostra, recorrendo à história mítica de Adão e Eva, o que acontece quando rejeitamos as propostas de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, de orgulho e de autossuficiência. Virgem à margem, a de Deus, ela leva inevitavelmente a trilhar caminhos de sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte. A segunda leitura garante-nos que Deus tem um projeto de vida plena, verdadeira e total para cada um de nós, para cada homem, para cada mulher. Um projeto que desde sempre esteve na mente do próprio Deus. Esse projeto apresenta-nos aos homens através de Jesus Cristo. Exige de cada um de nós uma resposta decidida, total e sem subterfúgios. O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus. Ao contrário de Adão e de Eva, Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo e a autossuficiência e preferiu conformar a sua vida de forma total, repito, de forma total, de forma radical com os planos de Deus. Do seu sim total resultou salvação, salvação e vida, vida plena para ela e para todo o mundo. Na primeira leitura de hoje do livro de Gênesis, amado e amada, qual que é a mensagem? Essa leitura começa com a investigação de Deus
Antes de proferir a sua acusação, Deus, o acusador e juiz, investiga, descobre e estabelece os fatos. Primeira pergunta feita por Deus ao homem: onde estás? A resposta do homem é já uma confissão sua de culpabilidade. Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como eu estava nu, tive-se medo e me escondi. A vergonha e o medo são sinal de uma perturbação interior, de uma ruptura com a anterior situação de inocência, de harmonia, de serenidade e de paz. Como é que o homem chegou a essa situação? Evidentemente, desobedecendo a Deus e percorrendo caminhos contrários àqueles que Deus lhe havia proposto. A resposta do homem trai, portanto, o seu segredo e a sua culpa. Depois dessa constatação, a segunda pergunta feita por Deus ao homem é meramente retórica: terias tu comido dessa árvore da qual proibira de comer? A árvore em causa, a árvore do conhecimento, a árvore do bem, a árvore do mal. Isso significa o que, irmãos? Significa o orgulho, significa a autossuficiência, o presidir de Deus e das suas propostas, o querer decidir por si só o que é bem, o que é mal, o pôr-se a si próprio em lugar de Deus, o reivindicar autonomia total em relação ao Criador. A situação do homem perturbado e em ruptura já é uma resposta clara à pergunta de Deus. É evidente que o homem comeu da árvore proibida, isto é, escolheu um caminho de orgulho, de autossuficiência em relação a Deus. Daí a vergonha, daí o medo. Ao defender-se, o homem acusa a mulher e ao mesmo tempo acusa vedamente o próprio Deus pela situação em que ele está. A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore que eu comi. Adão representa essa humanidade que, mergulhada no egoísmo e na autossuficiência, esqueceu os dons de Deus e vê em Deus um adversário. Por outro lado, a resposta de Adão mostra igualmente uma humanidade que quebrou a sua unidade, que instalou na cobardia, na falta de solidariedade e também no ódio. Escolher caminho contrário, acho que Deus não pode senão conduzir a uma vida realmente de ruptura com Ele, com os nossos irmãos. Vem depois a defesa da mulher. A serpente enganou-me e eu comi. Entre os povos cananeus, a serpente estava ligada aos rituais de fertilidade e de fecundidade. Os israelitas deixavam-se fascinar por esses cultos. Com frequência abandonavam o Senhor para seguir os rituais religiosos cananeus e assegurar assim a fecundidade dos campos e dos rebanhos. Na época em que o autor escreve, a serpente era, pois, o fruto proibido, que realmente seduzia os crentes e os levava a abandonar a lei de Deus. A serpente é, neste contexto, um símbolo literário de tudo aquilo que afastava os israelitas do Senhor. A resposta da mulher confirma tudo aquilo que até agora está sugerido. É verdade. A humanidade que Deus criou prescindiu de Deus, ignorou as suas propostas e enveredou por outros caminhos. Achou no seu egoísmo, na sua autossuficiência, que podia encontrar a verdadeira vida à margem de Deus, prescindindo das propostas de Deus. Diante disso, não são realmente precisas mais perguntas. Está claramente definida a culpa de uma humanidade que pensou poder ser feliz em caminhos de egoísmo, de autossuficiência, totalmente à margem dos caminhos que foram propostos por Deus. Que tem Deus a acrescentar? Pouco mais, a não ser condenar como falsos, como enganosos esses cultos, essas tentações que seduzem os israelitas e os colocam fora da dinâmica da aliança e dos seus mandamentos. O nosso catequista que escreveu, sabe
Sabe que a serpente é um animal miserável, que passa por toda a sua existência mordendo o pó da terra. O autor vai servir-lhe deste lado para pintar realmente, praticamente, a condenação radical de tudo aquilo que leva os homens a afastar-se dos caminhos de Deus e de enveredar os caminhos de egoísmo e da autossuficiência. O que significa? A inimizade e a luta entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Provavelmente o autor está apenas a dar uma explicação etiológica, uma etiologia. É uma tentativa de explicar o porquê de uma determinada realidade que o autor conhece no seu tempo, a partir de um pretexto acontecido primordial, que seria o responsável pela situação atual. Para o fato de a serpente inspirar horror aos humanos e de toda a gente lhe procurar esmagar a cabeça. Mas a interpretação judaica e cristã viu nessas palavras uma profecia messiânica. Deus anuncia que um filho da mulher, o Messias, o ungido, acabará com a consequência do pecado e inserirá a humanidade numa dinâmica de graça. Muita atenção, muita atenção. O autor sagrado não está a falar de um pecado cometido nos primórdios da humanidade pelo primeiro homem e pela primeira mulher, não, mas está a falar do pecado cometido por todos os homens, por todas as mulheres de todos os tempos. Ele está apenas a ensinar que a raiz de todos os males está no fato de um homem presistir de Deus e construir o mundo a partir de critérios de egoísmo, de autossuficiência, de que nós não conhecemos bem este quadro. Um dos mistérios que mais questiona os nossos contemporâneos é o mistério do mal. Esse mal que vemos todos os dias, tornar sombria e também deprimente essa casa que é o mundo, vem de Deus ou vem do homem? A palavra de Deus responde: o mal nunca vem de Deus. Deus criou-nos para a vida e para a felicidade e deu-nos todas as condições para que nós imprimimos à nossa existência uma dinâmica de vida, uma dinâmica de felicidade, uma dinâmica de realização plena. O mal resulta das nossas escolhas erradas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência. Quando o homem escolhe viver orgulhosamente, só ignorando as propostas de Deus e persistindo do amor, ele constrói cidades de egoísmo, de injustiça, de prepotência, de sofrimento e de pecado. Quais os caminhos que eu escolho? Pergunto. As propostas de Deus fazem sentido e são, para mim, indicações seguras para a felicidade. Ou eu prefiro ser o próprio a fazer as minhas escolhas à margem das propostas de Deus? O nosso texto deixa também claro que para prescindir de Deus e caminhar longe dele leva o homem a confronto, a hostilidade com os outros homens e mulheres. Nasce então a injustiça, a exploração, a violência. Os outros homens e mulheres deixam de ser irmãos para passarem a ser ameaças ao próprio bem-estar, à própria segurança, aos próprios interesses. Como é que eu me situo face a meus irmãos? Pergunto, como é que eu realmente tenho um relacionamento com aqueles que são realmente diferentes, que invadem o meu espaço e interesses que me questionam, que me interpelam? O nosso texto ensina assim, ainda que nós realmente temos que prescindir de Deus e dos nossos caminhos, significa construir uma história de amizade com o resto da criação. A natureza deixa de ser então a casa do mundo que Deus ofereceu a todos os homens como espaço de vida, como espaço de felicidade, para se tornar algo que eu uso, algo que eu exploro em meu proveito próprio, sem considerar a sua dignidade, a sua beleza e a sua grandeza. O que a criação de Deus significa para mim? Algo que eu possa explorar de forma egoísta? Ou algo que Deus ofereceu a todos os homens, a todas as mulheres, que eu devo respeitar e guardar com amor? Reflita, analise, deixe essa palavra realmente ser vivida e plantada dentro do seu coração. Já na segunda leitura de hoje, lá na leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, qual é a mensagem? A ação de graças
dirige-se a Deus, pois Ele é a fonte última de todas as graças concedidas aos homens. Essas graças atingiram os homens através do Filho Jesus Cristo. Qual é então, segundo este hino, a ação do Pai? O Pai, no seu amor, elegeu-nos desde sempre, antes da criação do mundo, elegeu-nos para quê? A resposta é para sermos santos, é para sermos irrepreensíveis. A palavra santo indica a indicação de alguém que foi separado do mundo e consagrado a Deus, para o serviço de Deus. A palavra irrepreensível era usada para falar das vítimas oferecidas em sacrifício a Deus, que deviam ser realmente imaculadas e sem defeito. Significa, pois, uma santidade, isto é, uma consagração a Deus verdadeira e também radical. Além de nos eleger, o Pai nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Através de Cristo, o Pai ofereceu-nos a sua vida, interpretou na sua família na qualidade de filhos. O fim desta ação de Deus é o louvor da sua glória. Eleição, adoção como filhos resultam no imenso amor de Deus pelos homens. Um homem. E não se esqueça, esse amor que é gratuito, esse amor que é incondicional, esse amor que é radical. E Jesus Cristo, o Filho, que papel teve neste processo? Pergunto, que papel que ele teve? No entanto, a liturgia desse dia não conservou. O autor do hino refere-se ao sangue derramado de Cristo e ao significado redentor. A morte de Jesus na cruz é o sinal evidente do espantoso amor de Deus pelos homens, e dessa forma Deus ensinou-nos a viver no amor total, no amor radical. Através apenas de Cristo, Deus manifestou-se o seu projeto de salvação, que é o hino que chama o mistério, e que consiste em levar-nos a uma identificação plena com Jesus, na sua ilimitada capacidade de amar e de dar a vida, a uma humanidade e harmonia totais com Jesus, identificando-se com Cristo e ensinando-se a viver no amor total, no amor radical. Deus reconciliou-se consigo, com todos os outros e com a própria natureza. Da ação redentora de Cristo nasceu, pois, um homem novo, um homem capaz de um novo tipo de relacionamento, não marcado pelo egoísmo, não marcado pelo orgulho, não marcado pela autossuficiência, mas sim marcado pelo amor, marcado pelo dom da vida, com Deus, com os outros homens e mulheres e com toda a criação. Dessa forma, e voltamos agora a retomar o texto que a liturgia desse dia nos propõe, em Cristo nós fomos realmente constituídos filhos de Deus, herdeiros da salvação, conforme o projeto de Deus preparado desde toda a eternidade em nosso favor. O nosso texto afirma, sim, de forma clara, que Deus tem um projeto de vida plena e total para os homens, um projeto que desde sempre esteve lá na mente de Deus. É muito importante nós termos isto em conta. Nós não somos um acidente de percurso na evolução inesgorável dos cosmos, mas somos realmente atores principais de uma história de amor que o nosso Deus sempre sonhou e que Ele quis escrever e viver comigo, com você, conosco. No meio das nossas desilusões, dos nossos sofrimentos, da nossa realmente finitude, do nosso pecado, dos nossos medos, dos nossos dramas, não esquecemos que somos filhos amados de Deus, a quem Ele oferece continuamente a vida definitiva, a vida verdadeira. De acordo com o texto, Deus elegeu-nos para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Já vimos que ser santo significa ser consagrado para o serviço de Deus. O que é isso? O que é isto? Isso implica em sermos concretos. Entre outras coisas, implica tentar descobrir o plano de Deus, o projeto que Ele tem para cada um de nós, concretizá-lo no dia a dia com verdade, fidelidade e também radicalidade. No meio das solicitações do mundo, das exigências da nossa vida profissional, social e familiar, nós temos tempo para Deus? Nós temos tempo para dialogar com Ele e para tentar perceber os seus projetos e propostas, sim ou não?
Nós temos disponibilidade, temos vontade de concretizar as suas propostas, mesmo quando elas são conciliáveis aos nossos interesses pessoais? O nosso texto afirma ainda a centralidade de Cristo nesta história de amor. Nessa história de amor que Deus quis viver conosco. Jesus veio ao nosso encontro, cumprindo uma radicalidade à vontade do Pai, oferecendo-se até a morte, para quê? Para nos ensinar a viver no amor. Como é que nós assumimos, como é que nós vivemos essa proposta de amor que Jesus nos apresentou? Aprendemos sim, irmãos, aprendemos com ela a amar sem exceção e com radicalidade. Esse é o ensinamento. Aleluia, assim seja. Já no Evangelho de hoje de São Lucas, qual que é a mensagem? Depois da apresentação do ambiente, do quadro, Lucas apresenta-nos o diálogo entre Maria e o anjo. A conversa começa com a saudação do anjo. Na boca deste são colocados termos e expressões com ressonâncias veterotestamentárias, ligados a contextos da eleição, de vocação e de missão. Assim o termo ave, em grego kairi, com que o anjo se dirige a Maria, é mais do que uma saudação, é um eco dos anúncios de salvação à filha de Sião. Uma figura fraca e também delicada que personifica o povo de Israel, em cuja sua fraqueza se apresenta e representa essa salvação oferecida por Deus e que Israel deve testemunhar diante de todos os povos. Posso citar isso lá em Reis, capítulo 19, versículo de 21 a 28, ou então Isaías, capítulo 1, versículo 8, ou capítulo 12, versículo 6, também em Jeremias, capítulo 4, versículo 31. A expressão cheia de graças significa que Maria é o objeto da predileção e do amor de Deus. A outra expressão, o Senhor está contigo, é uma expressão que parece com frequência ligada aos relatos de vocação do Antigo Testamento. Está lá, por exemplo, em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, vocação de Moisés. Ou Juízes, capítulo 6, versículo 12, vocação de Gedeão. Ou Jeremias, capítulo 1, versículo 8 a 19, vocação de Jeremias. E que serve para quê? Serve para assegurar o chamado, a assistência de Deus na missão que lhe é pedida. Estamos sim, portanto, diante de um relato de vocação de Maria. A vista do anjo destina-se a apresentar à jovem de Nazaré uma proposta de Deus. Essa proposta vai exigir uma resposta clara de Maria. Qual é então o papel proposto a Maria no projeto de Deus? Pergunto de novo. Qual é então o papel proposto a Maria no projeto de Deus? A Maria, Deus propõe que aceite ser a mãe de um filho especial. Desse filho, diz-lhe em primeiro lugar que ele se chamará Jesus. O nome significa Deus salva. Repito, o nome significa Deus salva. Além disso, esse filho é apresentado pelo anjo como filho do Altíssimo, que herdará o trono de seu pai Davi, e cujo reinado nunca, jamais terá fim. As palavras do anjo levam-nos realmente lá no 2 Samuel, capítulo 7. E a promessa feita por Deus ao rei Davi através das palavras do profeta Natã. Esse filho é descrito nos mesmos termos em que a teologia de Israel descrevia o Messias libertador. O que é proposto a Maria é, pois, que ela aceite ser a mãe desse Messias, que Israel esperava tanto, o libertador enviado por Deus ao seu povo, para lhe oferecer a vida e a salvação definitiva. Pergunto, como é que Maria responde a esse projeto de Deus? Como é que ela responde?
A resposta de Maria começa com uma objeção. A objeção faz sempre parte dos relatos de vocação do Antigo Testamento. Cito eu, Êxodo capítulo 3, versículo 11, ou capítulo 6, versículo 30, Isaías capítulo 6, versículo 5, ou Jeremias capítulo 1, versículo 6. É uma reação natural de um chamado assustado com a perspectiva do compromisso com algo que ultrapassa, mas é sobretudo uma forma de mostrar a grandeza e o poder de Deus, que apesar da fragilidade e das limitações dos chamados, faz deles instrumentos da sua salvação, aqui no meio dos homens, aqui no meio do mundo. Diante da objeção, o anjo garante sim a Maria que o Espírito Santo virá sobre ela e cobrirá com a sua sombra. Este Espírito é o mesmo que foi derramado sobre os juízes. Oteniel, lá em Juízes capítulo 3, versículo 10, Gedeão, em Juízes capítulo 6, versículo 34, Juízes capítulo 11, versículo 29, Sansão, Juízes capítulo 14, versículo 6, sobre os reis Saul, 1 Samuel capítulo 11, versículo 6, Davi, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, sobre os profetas, Maria, a profetisa, irmão de Arão, Êxodo capítulo 15, versículo 20. Os anciões de Israel, Números capítulo 11, versículo 25 a 26. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, ou capítulo 3, versículo 12. Trito Isaías capítulo 61, versículo 1, a fim de que nós pudéssemos ser ter uma presença eficaz a salvação de Deus no meio do mundo. A sombra ou nuvem leva-nos também à coluna de nuvens, conforme Êxodo capítulo 13, versículo 21, que acompanhava a caminhada do povo de Deus em marcha pelo deserto, indicando o caminho para a terra prometida da liberdade e da vida nova. A questão é a seguinte: apesar da fragilidade de Maria, Deus vai, através dela, fazer-se presente no mundo para oferecer a salvação a todos os homens. Repito, não a um, não a dois, mas sim a todos os homens. O relato termina com a resposta final de Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Afirma-se como serva, significa mais do que humildade. Reconhecer que se é um eleito de Deus e aceita essa eleição, contudo que ela implica, pois o Antigo Testamento, ser servo do Senhor, é um título de glória reservado àqueles que Deus escolheu, que Ele reservou para o seu serviço e que Ele enviou ao mundo com uma missão. Essa designação aparece, por exemplo, lá dentro de Isaías capítulo 42, versículo 1, ou capítulo 49, versículo 3, ou capítulo 50, versículo 10, ou capítulo 52, versículo 13, ou capítulo 53, versículo de 2 a 11, em referência à figura enigmática do servo do Senhor. Desta forma, Maria reconhece que Deus a escolheu, aceita com disponibilidade esta escolha e manifesta a sua disposição de cumprir com fidelidade o projeto de Deus. A liturgia desse dia afirma de forma clara, de forma e também insofismável, que Deus ama os homens e tem um projeto de vida plena para lhe oferecer. Como é que esse Deus, cheio de amor pelos seus filhos, intervém na história humana e concretiza dia a dia essa oferta de salvação? A história de Maria de Nazaré, bem como a de tantos santos, tantos outros chamados, responde de forma clara a essa questão. É através de homens, é através de mulheres atentos ao projeto de Deus e de coração disponível para o serviço dos irmãos que Deus atua no mundo, que Ele manifesta aos homens o seu amor, que Ele convida a cada pessoa a percorrer os caminhos da felicidade e da realização plena. Já pensamos que através dos nossos gestos de amor, de partilha e de serviço, que Deus se torna presente no mundo e transforma o mundo? Outra questão é do instrumento que Deus se serve para realizar os seus planos. Maria era uma jovem mulher de uma aldeia realmente obscura dessas, Galileia dos pagãos, de onde não podia vir nada de bom. Não consta que tivesse
uma significativa preparação intelectual, extraordinário conhecimentos teológicos, ou amigos poderosos nos ciclos de poder, ou talvez de influência da Palestina de então. Apesar disso, ela foi escolhida por Deus para desempenhar um papel primordial na etapa mais significativa da história da salvação. A história vocacional de Maria deixa claro que na perspectiva de Deus não são o poder, não são a riqueza, não é a importância ou até mesmo a visibilidade social que determinam a capacidade para levar a cabo uma missão. Deus age através de homens, através de mulheres, independentemente das suas qualidades humanas. O que é decisivo é a sua disponibilidade e o amor com quem acolhe e testemunham as propostas de Deus. Diante dos apelos de Deus ao compromisso, qual deve ser a resposta do homem? É aí que nós somos colocados diante do exemplo de Maria. Confrontada com os planos de Deus, Maria responde com um sim total, com um sim incondicional. Naturalmente, ela tinha o seu programa de vida e os seus projetos pessoais, mas diante daquele apelo de Deus, esses projetos pessoais passaram naturalmente a ser dramas a um plano secundário. Na atitude de Maria, não há qualquer sinal de egoísmo, de comodismo, de orgulho, mas há sim uma entrega total nas mãos de Deus e um acolhimento radical dos caminhos de Deus. O testemunho de Maria é um testemunho questionante que nos interpela realmente fortemente. Que atitude nós assumimos diante do projeto de Deus? Nós acolhemos sem reservas, com amor, com disponibilidade, numa atitude de entrega total a Deus, ou assumimos uma atitude egoísta, de defesa intransigente dos nossos projetos pessoais, dos nossos interesses egoístas? É possível sim, é possível a qualquer alguém entregar tão cegamente a Deus, sem reservas, sem medir as próprias contas. Como é que se chega a essa confiança incondicional em Deus e nos seus projetos? Naturalmente, não se chega a essa confiança cega em Deus e nos seus planos sem uma vida de diálogo, sem uma vida de comunhão, sem uma vida de intimidade com Deus. Maria de Nazaré foi certamente uma mulher para que Deus ocupava o primeiro lugar e era prioridade fundamental. Maria de Nazaré foi certamente uma pessoa de oração, uma pessoa de fé, que fez a experiência do encontro com Deus e aprendeu a confiar totalmente nele. No meio da agitação de todos os dias, encontramos tempo, encontramos disponibilidade para ouvir a Deus, para viver em comunhão com Ele, para tentar perceber os seus sinais nas indicações que Ele dá para mim, que Ele dá para você, que Ele dá para nós. Vamos lá, amado, vamos, amada, reflita um pouco. Deixa essa palavra agora chegar onde tem que ser chegada. O Senhor está falando contigo, Ele está falando contigo. Ele fala porque Ele te ama, Ele fala porque te quer o bem. Vamos agora encerrar com uma pequena oração. Senhor Deus de amor, ensina-nos a amar. Mesmo que meus olhos se fechem, ensina-nos a amar. Mesmo que meus ouvidos se ensurdeçam, ensina-me a amar. Mesmo que minha boca silencie, ensina-me a amar. Mesmo que meus braços e pernas se cansem, ensina-me a amar. Mesmo que o mundo me apresente outros valores, ensina-me a amar. Mesmo que meus irmãos me traiam, ensina-me a me amar. Mesmo que a esperança se vá, ensina-me a amar. Mesmo nos momentos sem fé, ensina-me a me amar. Eu quero amar, Senhor, primeiro a vós e depois aos meus irmãos. Eu quero amar a mim mesmo sem egoísmo, mas como o templo do vosso Santo Espírito. Amém, assim seja. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você. A nossa proteção está no nome do nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Estamos aqui unidos e permaneceremos sempre unidos nesse amor
que vem dos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, assim seja.